Muitos desejam riquezas e até mesmo honras, com inspiração em personagens como Esté e Mardoqueu. Entretanto, poucos estão dispostos a pagar o preço alto de chegar aonde Deus deseja que nos encontremos. Por exemplo, Mardoqueu, exaltado pelo rei, o serviu fielmente por longos anos. Ao mesmo tempo, suportou o ódio e a soberba de Amã. Quem está disposto a desenvolver essa maturidade no contexto do mundo moderno? Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, povo de Cristo, povo eleito, que bom ter você conosco mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando conosco aqui no canal Colégio do Discípulo para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E por sinal, a última lição desse trimestre da revista O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Estamos chegando no fim desse trimestre abençoadíssimo, na lição de número 13 da nossa querida Escola Dominical, a única escola que não tem férias. E vai lá na descrição, porque como eu já disse em outras aulas, tem o link da nova revista, tá bom? E também já temos o vídeo da apresentação da nova revista do quarto trimestre, onde nós apresentamos ela lição por lição, como também o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato. Essa nova revista que tem por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Para você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Deixe nos comentários se você já é inscrito, deixe nos comentários se você tem assistido as lições nesse canal. Deixe o seu like, comente, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém, você vai ajudar bastante a gente. Para você que não é inscrito, tá entrando a primeira vez, eu te peço esse favorzinho, tá bom? Não deixe de se inscrever, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, comente aqui também, tá bom? Dê o seu like, porque quando você faz isso, você ajuda bastante esse canal, tá bom? Se você se inscreveu hoje, entrou a primeira vez, comenta também, tá bom? Deixe o seu nome, a cidade da onde você nos assiste, comente, deixe suas recomendações, as suas ideias para o crescimento do canal. Comente como tem sido a IBD na sua igreja, como foi esse trimestre na sua igreja, se você foi abençoado com alguma dessas lições. Deixe o seu testemunho do que você aplicou na sua vida. Então, finalmente chegamos na lição de número 13, a última lição, o encerramento do nosso trimestre. Essa lição ela está prevista para ser ministrada no dia 29 de setembro de 2024. E eu quero com você fazer uma retrospectiva do terceiro trimestre, para nós vermos o que aprendemos nesse trimestre abençoado, para nós nos recordarmos o que nós estudamos. Esse trimestre nós começamos pela lição 7 de julho, pela primeira lição, que teve por título Duas Importantes Mulheres na História de um Povo. E começamos por Ruth. E a lição 2 falou sobre o livro de Ruth. Então vimos todas as características, o contexto, origem, autor, linguagem do livro de Ruth. A lição 3 falou de Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. A lição de número 4 nos mostrou o encontro de Ruth com Boaz. E a lição 5 trabalhou o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, no dia 4 de agosto de 2024. Então, na lição 6 entramos falando sobre Esté, o livro de Esté, que também foi um panorama sobre todo o contexto histórico. Nós vimos a autoria, a data, etc. A lição 7 falou sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. A lição de número 8, falamos sobre a resistência de Mardoqueu, né? E aqui se iniciou essa perseguição de Amã. E a 9 falou sobre a conspiração de Amã contra os judeus. A lição de número 10, nós vimos o plano de livramento e o papel de Esté. Semana retrasada, vimos no Dia Nacional da Escola Dominical a lição 11, a humilhação de Amã e a honra
de Mardoqueu. Na lição passada, nós vimos o banquete de Ester, denúncia e livramento. Então, nessa lição passada, nós vimos a queda de Amã no segundo banquete de Ester. Ester denuncia o plano demoníaco de Amã e este vai para a forca da qual tinha preparado para Mardoqueu. E entramos então na lição de número 13, como eu disse, a última lição desse trimestre, que tem por título Ester, a portadora das boas novas. Então hoje vamos concluir com os objetivos, explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei, discutir as boas notícias da rainha Ester para o seu povo e conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. E para isso nós temos como texto áureo o capítulo 8, versículo 16 de Ester. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. E a verdade prática diz que o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Vamos então acompanhar a nossa leitura bíblica em classe, que esta semana vai trabalhar o livro de Ester no capítulo 8, versículo 4 ao 8, capítulo 9, do 29 ao 31, e o capítulo 10, do 1 ao 3. Ester, capítulo 8. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrada aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata o Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estender as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Ester, capítulo 9. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade. Para confirmarem estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. Ester, capítulo 10. Depois disto, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Então, na lição da semana passada, a lição 12, nós estudamos o capítulo 7 e terminou-se com Amã sendo enforcado. A lição de hoje vai trabalhar o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. O capítulo 9 de Ester é o maior capítulo deste livro, com 32 versículos. Por curiosidade, o capítulo 10 é o menor capítulo deste livro, com apenas 3 versículos. Vamos então ver como a nossa lição está organizada, vamos ver o nosso mapa mental com toda a estrutura dessa lição. A lição de hoje tem por palavra-chave boas novas. A expressão boas novas tem um papel central nas Escrituras, especialmente em relação ao anúncio da salvação e a vinda do reino de Deus. A tradução mais conhecida dessa expressão é evangelho, palavra usada no Novo Testamento para se referir à boa notícia da redenção oferecida por Jesus Cristo. Esse termo é frequentemente utilizado em contextos de vitória, livramento ou anúncio de eventos significativos. Por exemplo, o texto de Isaías 52:7, quão formosos são sobre os montes os que anunciam as boas novas. Nesta passagem, o mensageiro traz notícias de paz e salvação, uma mensagem de restauração para Israel após o exílio da Babilônia. No Novo Testamento,
o termo boas novas ou boas notícias, né, é evangelion, que é a junção destas duas palavras, boa e notícia. Então as boas novas no Novo Testamento, ela traz a ideia da boa notícia da salvação. Então nós somos os portadores dessa notícia. O evangelho, né, a boa notícia, era levada por um mensageiro da casa real. Então quando tinha uma vitória sobre os inimigos, quando o exército vencia, alguém era responsável de levar essa boa notícia de vitória. E isso foi trago à igreja, né? Os autores do Novo Testamento, como Paulo e os demais, eles se utilizaram dessa referência para denotar a importância da boa notícia, do evangelho, né? A notícia da graça, a notícia da vitória de Jesus, a notícia de libertação, de esperança, de salvação. Então, essa é a palavra-chave. E essa lição, ela vai explicar o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. E esse primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos: a humilhação de Esté e a sua súplica, segurança jurídica e o direito de defesa. No segundo tópico, nós vamos discutir as boas notícias de Esté ao seu povo. Então o segundo tópico tem por título: a rainha Esté escreve boas notícias. Aqui que entra as boas novas, né, ao seu povo. Também está dividida em 3 subtópicos: a comemoração dos judeus, a carta e o decreto de Esté e a exaltação de Mardoqueu. E no terceiro tópico, nós vamos conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante ao mundo. Então o terceiro tópico vai trabalhar como a mulher é chamada por Deus para ser relevante ao mundo. E também temos 3 subtópicos: uma mulher notável, a banal guerra dos sexos e o contexto cristão. A nossa introdução mostra que o drama dos judeus no dia do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esté agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. E o tópico 1 fala sobre o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. O primeiro subtópico mostra a humildade de Esté e a sua súplica. O subtópico 2, a segurança jurídica, e o subtópico 3, o direito de defesa. Vamos ver então a humildade de Esté e a sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, que era entre fevereiro e março de nosso calendário. Os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda humildade, Esté suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Capítulo 8, do 7 ao 8. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. E o autor então cita o livro de Josué, capítulo 1, do 3 ao 9, onde Moisés morreu, o povo está pranteando, e Deus então fala com Josué. E as instruções de Deus é para que Josué e o povo se esforçasse, tivesse bom ânimo, guardasse as palavras da lei, praticasse o que estava escrito. E como o próprio Deus tinha mandado, eles deveriam se esforçar e ter bom ânimo. Ou seja, Deus está conosco, mas Ele requer de nós o esforço, o bom ânimo, a obediência à sua palavra. Então, como a aplicação feita pelo comentarista, confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte, tá bom? Então, nós vemos que uma grande parte dessa batalha foi vencida pelo povo. Nós precisamos retroceder um pouco. No capítulo 7, versículo 10, onde a lição anterior terminou, Amã foi enforcado
e o furor do rei se aplacou, o rei se acalmou. Agora, no capítulo 8, versículo 1 e 2 do livro de Esther, diz que naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. Mardoqueu veio perante ao rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. E no versículo 3 diz: falou mais Esther perante o rei, se lhe lançou aos pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. É aqui que começa a nossa lição. Então, o primeiro problema foi resolvido. É o problema de Amã com Mardoqueu. Mardoqueu é honrado, ele recebe o anel que foi dado a Amã e ele recebe um cargo de administrador. Ele vai administrar a casa de Amã. Mas ainda tem um problema maior, porque foi-se criado por força de lei um decreto. Foi um edito selado com o anel do rei. Então Esther vai suplicar o favor do rei. O rei novamente estende o cetro a Esther, autorizando ela a se aproximar, e ela agora pede o favor do rei para a solução desse problema, que era um problema nacional, não era um problema pessoal entre Amã e Mardoqueu, mas era um problema que envolvia todos os judeus nas 127 províncias, e uma lei foi editada em todas essas províncias e já tinha uma data, para que em todas as províncias do império, onde havia um decreto em vigência, e todo o povo judeu deveria então morrer, deveria ser morto. Embora Amã tenha sido enforcado como resultado da intervenção de Deus em favor do seu povo, e é muito bom, professor, você sempre mencionar, nessa última lição, continue destacando que o socorro e livramento não veio por Mardoqueu, não veio por Esther, não veio por Assuero. Eles foram instrumentos usados por Deus. O livramento veio da parte de Deus. Mas ainda há um desafio para o povo judeu vencer. E nós vamos ver no subtópico 2, segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações: o império da lei dos medos e persas. Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Lá em Daniel 6, do 8 ao 15, nós vemos que ele vai editar também um decreto, sem as devidas averiguações, confiando também, muito parecido com Assuero, confiando nos seus homens de confiança, e ele tinha uma autoestima por Daniel. Mas quando ele vê que é Daniel, ele não pode fazer nada, porque ele já tinha selado com o anel. Lembrando que o anel era o anel de sinete, era um anel com alto relevo, que no final dos editos era colocado a cera, e o anel de alto relevo, ele carimbava, tá? Era uma espécie de carimbo. Então não poderia revogar. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos a leis. Em Romanos 13, versículo 1, Paulo diz que toda alma precisa estar sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O próprio Jesus deu-nos esse exemplo. Lá em Mateus 22, do 17 ao 21, quando Jesus é perguntado se é lícito pagar tributo a César, ele pega uma moeda e pergunta de quem é a efígie e esta inscrição. E alguém fala, é de César. Então ele diz, dá César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, cumpra o seu dever como cidadão, sem deixar, é claro, de dar a devida reverência a Deus. Em países democráticos, como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ornamento jurídico, sobre uma Constituição, que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo Parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades de nosso país. Como Paulo instrui a Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Paulo admoesta a Timóteo que, antes de tudo, faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens,
inclusive pelos governantes. Estão em eminência para que tenhamos, olha só, Paulo manda orar pelos governantes, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então é um papel fundamental da igreja orar pelos governantes, sendo cristão ou não, querido, sendo Lula ou não. Você tem o dever de respeitar e de orar. Então, o rei, como eu disse, como a própria lição está mostrando, ele está limitado pela lei que não o permitia revogar esse decreto, porque foi selado com o próprio anel. E toda autoridade, ela precisa de leis. Toda autoridade, ela precisa de limites. E nós vemos ao decorrer da história que principalmente impérios, principalmente Império Romano, houve abuso de autoridade, abuso de poder. Nós falamos aqui mesmo em uma das lições sobre os poderes ditatoriais, que agem ao bel prazer, não respeitando as leis. E como o fim deste geralmente é trágico. O próprio Assuero, ele respeita a lei, por exemplo, lá no capítulo 2, no versículo 15, quando ele manda chamar Vasti e Vasti se recusa, nós vemos que mesmo sobre o calor do vinho, Assuero manda analisar a lei para ver o que deveria ser feito com Vasti. O Império Persa, ele possuía um grande conjunto de leis que eram caracterizados pela tolerância religiosa, e nós vemos que eles autorizam o povo a voltar para a sua terra, e nós vemos também que mais para frente é assinado um decreto permitindo que o povo reconstrua o templo para realizar o culto à sua divindade. Eles não tinham restrição religiosa. Também nós vemos a divisão administrativa em províncias, e um sistema legal que buscava garantir a segurança. Então os persas tinham um sistema de leis muito eficiente. Eu vou ver com você os aspectos principais das leis dos persas. Então, as leis persas eram conhecidas por sua abordagem relativamente progressista e organizacional. Então, vamos ver algum desses aspectos principais. Primeiro, como eu disse, a tolerância religiosa. Os persas permitiam que diferentes povos praticassem suas religiões, o que ajudou a manter a paz no vasto império, a não ser quando aparecesse um Amã para tirar essa paz. A divisão administrativa. O império era dividido em satrápias, ou províncias, cada uma governada por um sátrapa, que tinha autonomia, mas seguia as diretrizes do rei. Códigos legais. As leis eram codificadas, promovendo justiça. O chamado Círculo da Justiça enfatizava a importância de um governo justo e do tratamento equitativo dos cidadãos. Assuero não analisou isso quando deu o anel para revogar a lei que iria matar todos os judeus. Também nós vemos o sistema de infraestrutura. O desenvolvimento de estradas e sistema de comunicação facilitava a aplicação das leis e a administração do império. Nós vemos muito isso no livro de Esther. Hoje mesmo nós vamos ver isso. E a proteção dos direitos. As leis ofereciam proteções aos direitos dos cidadãos, incluindo direitos de propriedade e proteção contra a opressão. Então esses aspectos contribuíram para a estabilidade e o sucesso do Império Persa ao longo de sua história. E o comentarista mostra o nosso sistema legislativo, que é importante, e estamos em período de eleições, e eu percebo que as pessoas votam sem saber sequer as funções que os políticos exercem. O Brasil, ele é dividido em 3 poderes que governam. É um país democrático. Então, o poder maior vem do povo. Na nossa Constituição diz que o poder emana do povo. Então, o povo escolhe, através do voto, aqueles que irão fiscalizar, fazer as leis, aprovar as leis e etc. Então, esses 3 poderes são chamados do poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo, ele é responsável pela administração pública. Então, é o presidente da República, são os governadores, os prefeitos. O judiciário, ele busca garantir os direitos e o cumprimento das leis, que é formado pelo Superior Tribunal Federal, que é o STF. O legislativo, ele é chamado de Congresso Nacional e é composto pelas Câmaras dos Deputados e pelo Senado Federal. Então a missão do Poder Legislativo é legislar, é criar ou modificar leis de acordo com as necessidades e interesses da sociedade. Uma outra missão do Poder Legislativo é fiscalizar, é monitorar e controlar as ações do Poder Executivo. Ele vai fiscalizar
o presidente, governadores e prefeitos, etc. E também representar, ser a voz da população, traduzindo seus anseios e preocupações em projetos de lei e outras iniciativas. Então, pelo menos esse é o papel do Senado Federal. Pelo menos é assim, né? Na Constituição Federal é assim que é prevista, é assim que deve ser. Os três poderes devem se completar e se equilibrar para garantir transparência na Constituição Federal. O subtópico 3 vai nos mostrar o direito de defesa. Açoeiro não podia revogar o seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos. No dia assinalado no decreto anterior, do capítulo 8, do 8 ao 13, nós vemos isso. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. O capítulo 8, do 11 ao 13, e o capítulo 9, versículo 1, versículo 2 e o versículo 5. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor entre todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. Capítulo 8, versículo 17. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhorearam deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Capítulo 9, do 1 ao 4. Somente na cidadela, na fortaleza de Suzã, foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino persa. Capítulo 9, do 11 ao 16. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã, no versículo 15. Havia diferença entre cidadela e cidade, percebeu? No versículo do 1 ao 4, nós vemos 500 mortos na cidadela. No versículo 15, vemos 300 mortos na cidade de Suzã. E entre esses, 75.000 em todas as 127 províncias do reino persa. Então, como eu disse, e vou reafirmar, a nossa revista está trabalhando bastante isso, existiam as leis persas eram bem montadas, o rei ele tinha um certo limite para agir dentro da lei, e uma coisa muito importante era que o decreto assinalado, carimbado, o edito oficial selado pelo anel do rei não poderia ser revogado. Nós vemos isso em Daniel 6, pelo próprio pai de Assuero. O rei Dário não pôde revogar o edito que ele tinha feito, e mesmo gostando de Daniel, teve que mandar Daniel para a cova. O capítulo 1, versículo 19, os conselheiros do rei, que tinha essa função de observar a lei e de aconselhar o rei. Nós vemos eles fazendo isso no capítulo 2, no capítulo 1, no capítulo 2. E aqui no capítulo 1, no versículo 19, os conselheiros dizem para o rei: se bem parecer ao rei, saia da tua parte o edito real, e escreva nas leis dos persas e do Medo, e não se revogue, que Vasti não entra mais à presença do rei Assuero, e dê o reino dela a uma outra companheira. O capítulo 8, versículo 8 do livro de Ester, diz que: escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então Deus, que já tinha um plano, já tinha eliminado Amã, agora mostra socorro dando meios para livrar o seu povo, já que não podia revogar a lei. Então outra lei vai ser criada, dando aos judeus o direito de defesa, porque só era possível a um rei persa revogar um decreto que fosse emitido em seu nome, emitindo um segundo decreto, reprovando os efeitos do primeiro decreto. O segundo decreto ele foi emitido cerca de 70 dias depois do primeiro decreto, e ele foi traduzido para todas as línguas das 127 províncias do Império Persa. E também o decreto foi traduzido para o hebraico, indicando que os judeus haviam mantido também a sua própria língua. E nós vemos como que chega rápido às 127 províncias por causa da eficiência do correio persa, que nós citamos numa lição anterior. Porque Ciro o Grande, ele estabeleceu um sistema postal por todo o império. Então essas mensagens chegavam muito rápida entre todas as províncias. E perceba, se você examinar o decreto
Cada parte do decreto de Amã, lá do capítulo 3, versículo 13, ele teve o seu contraponto no decreto emitido por Mardoqueu. O decreto de Amã afirmou que os persas deveriam atacar os judeus, e estes foram agora autorizados a contra-atacar em defesa. Então, Mardoqueu usou as palavras de Amã com uma diferença significativa, quando ele diz destruir, matar e aniquilar. Os judeus estariam lutando em autodefesa, não como agressores determinados a matar. Amã também havia autorizado que os judeus tivessem todos os seus bens saqueados, e Mardoqueu deu a mesma permissão ao seu povo. Contudo, os judeus não saquearam as posses dos seus inimigos. O plano de Amã era extremamente perverso, pois ele colocava os judeus em uma posição de extrema vulnerabilidade, sendo alvos de ataque, sem poder de resistência, já que contra eles estaria não apenas o poder do Império Persa, mas também diversos grupos de povos que haviam sido subjugados pelos persas e que nutriam ódio pelos judeus. Estes mesmos grupos, aproveitando a conveniência, vão se tornar judeus. E interessante que essa é a única vez em que essa expressão aparece na Bíblia. E há várias interpretações para essa ocorrência. As pessoas de outros povos poderiam tornar-se judeus pela conversão, por se declararem judeus, ou se fizerem judeus por causa dos benefícios em potencial, ou poderiam ter se tornado judeus por se aliarem aos judeus. Então, nesse primeiro tópico, nós vemos que a rainha Esté suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. Vamos ver no tópico 2 que a rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. Subtópico 1, a comemoração dos judeus. Subtópico 2, a carta e o decreto de Esté. Subtópico 3, a exaltação de Mardoqueu. Então, a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sorte, ou seja, Pur, para matar os judeus no dia 13. Agora o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional, a ser inscrito na história judaica, para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. No capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 28. Então aqui foi instituído um grande dia de festa, de alegria, de gozo. A festa de Purim deveria ser celebrada anualmente, sempre inspirada na dramática história de Esté. O fato de ser celebrada ainda hoje confirma sua autenticidade. A festa comemora mais o livramento do povo do que a queda de Amã. Ela lembra o livramento dos judeus de um sério perigo, sendo um dia de ações de graças para o povo escolhido. Livramento é a nota dominante da história dos judeus, pois Deus sempre livrou essa nação do perigo e da servidão. Ainda hoje, Deus libertará o seu povo das aflições. Isso também nos leva a uma reflexão, de nós comemorarmos, de nós louvarmos a Deus pelos benefícios que Ele nos tem feito. O salmista diz: que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Em dar culto de ação de graça. Tem gente que é abençoado por Deus e nem conta isso, porque através do seu testemunho, o nome de Deus vai ser exaltado, engrandecido. A festa de Purim, ela não tem como objetivo principal falar da morte de Amã, ou da morte de todos aqueles inimigos dos judeus, mas sim exaltar a Deus pelo livramento concedido. Nós vamos ver um pouco mais sobre a festa de Purim. No subtópico 2, fala sobre a carta e o decreto de Esté. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia a seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada, agora em um decreto real, no versículo 32. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Como eu disse, o fato dessa festa ser comemorada até os dias de hoje mostra a sua autenticidade e dá evidência histórica também, do livro de Esté. Então, Mardoqueu ele estabeleceu a festa de Purim, uma festividade de 2 dias que comemorava a maneira como Deus havia salvado o povo do terrível plano de Amã de aniquilar a raça do judeu. A festa recebeu o nome de Purim
em referência à maneira como Amã usou Ur, que no hebraico significa sorte ou porção, como se lançasse dados, ou sortes, para determinar o dia que os judeus deveriam ser destruídos. Purim nos lembra que Deus pode anular os planos e as circunstâncias das pessoas. Os seus atos não são aleatórios nem sem propósito. O povo de Deus nunca deve se considerar vítima desamparada ou impotente do destino ou do acaso. Em vez disso, eles devem ser fortes na fé de que Deus tem um plano significativo para cada vida. Um propósito que se encaixa perfeitamente no objetivo supremo de salvar as pessoas e trazê-las a um relacionamento pessoal com Ele. Devemos assumir uma posição de defesa de Deus, como fizeram Mardoqueu e Esther. A atitude da rainha Esther é um exemplo notável de como a sabedoria, a prudência, a paciência e a perseverança podem abrir portas, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Apesar de sua posição de rainha e do fato de não ter um contato direto com o povo, Esther utilizou a sua influência e seus atributos para redigir uma carta para os judeus. A sua posição na Pérsia foi usada como propósito de cumprir a promessa de Deus e assegurar o livramento do povo judeu. Isso demonstra como Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer situação, para cumprir os seus propósitos divinos. Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, o 11º livro, capítulo 6, na página 529, ele fala assim: quando chegou o dia marcado para a vingança dos judeus, ele matara em Susã cerca de 500 homens. O rei disse-o à rainha e perguntou-lhe se ela estava satisfeita, porque nada havia que ele não fizesse para contentá-la. Ela rogou-lhe que prolongasse a vingança até o dia seguinte e mandasse enforcar os 10 filhos de Amã. Ele a satisfez. E assim, no 14º dia daquele mesmo mês, os judeus mataram ainda em Susã cerca de 300 homens, sem tocar em coisa alguma de seus bens. O número do que eles mataram no dia precedente em todas as outras cidades foi 75.000. Empregaram o dia seguinte em regozijar-se com banquetes, e ainda hoje os judeus espalhados por todo o mundo solenizam esse dia e enviam uns aos outros parte do que é servido nas festas dos banquetes. Mardoqueu escreveu a todos os judeus súditos do rei Artaxerxes que solenizassem aqueles 2 dias e ordenassem aos seus descendentes fazer o mesmo, para que fossem conservada a memória daquele fato, pois era muito justo que, tendo o ódio mortal de Amã feito com que corressem o grande perigo de serem exterminados, eles agradecessem a Deus para sempre, não somente por tê-los salvo do furor dos seus inimigos, mas por lhes providenciar um meio de se vingarem deles. Os judeus deram aquele mesmo dia o nome de Purim, isso é, dia de conservação, porque eles haviam sido milagrosamente preservados. Então, a festa de Purim, no contexto histórico, comemora o livramento que Deus deu ao povo de Israel no reino da Pérsia no século V a.C. A data da festa de Purim é entre o 14º e 15º dia do mês de Adar. Está em Esther 9:21, ou seja, ela é entre fevereiro e março. E a liturgia dessa festa até os dias de hoje são 4. As 4 principais ordenanças são: ouvir a leitura pública, geralmente na sinagoga, do livro de Esther à noite, e novamente na manhã seguinte. Quando o nome de Amã é citado, há muito barulho para apagar o nome de Amã da história. Em segundo lugar, enviar presentes de comida para amigos, conforme o versículo 22. Terceiro lugar, também no versículo 22, fazer caridade aos pobres. Em quarto lugar, realizar uma refeição festiva. Os judeus se fantasiam e segue a recomendação de festejar muito, que está em Esther, capítulo 9, versículo 22. Vamos ver então, no nosso subtópico 3, a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Esther 8:1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente, na Nova Almeida atualizada. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e este o pôs sobre a casa do Agagita, versículo 2. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino.
posição que era ocupada por Amã. Capítulo 10, versículo 3. O capítulo 10 é todo sobre a exaltação de Mardoqueu, somente como ele exerceu bem o seu papel. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar os seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comamos ou quer bebamos ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então, enquanto Amã usou seu poder para perseguir Mardoqueu e os judeus, movido pelo ódio e pelo desejo de vingança, Mardoqueu, embora sem poder político, conseguiu salvar o rei de uma conspiração mortal, sem nutrir ódio, sem prejudicar outros e sem desejar o lugar de ninguém. Mardoqueu foi promovido ao segundo maior cargo do reino. Essa promoção, sem dúvida nenhuma, é um testemunho claro de que Deus é quem faz o improvável acontecer para que o seu nome seja exaltado. Isso é interessante. Não é para nos exaltar, mas para exaltar o seu nome. Nós, como instrumentos nas mãos de Deus, devemos respeitar sua vontade, confiando em seu tempo e na maneira de Deus para realizar os seus propósitos. Então, aquele que rasgou suas vestes e andou pelas ruas da cidade vestido em pano de saco e cinza e clamando com um clamor amargo, foi exaltado nas ruas, sendo ovacionado pelaquele que perseguia ele próprio. E agora ele está exaltado pelo rei. No capítulo 8, Mardoqueu sai da presença do rei com uma coroa, e é interessante que essa, tá? Não é a coroa do rei, tá? Essa, na primeira exaltação, por exemplo, nós vimos uma coroa que era colocada na cabeça do cavalo, como uma espécie de ornamentação. Aqui é uma coroa que é colocada na cabeça de Mardoqueu, no capítulo 15, e sai vestido de vestes reais, azul e branca. E aquele que andava vestido de pano de saco e cinza, agora anda com veste real. Deus é fiel para agir em favor daqueles que agem em favor de Deus. Mardoqueu, com certeza, foi um homem que se colocou à disposição para fazer a vontade de Deus, e assim a vontade de Deus o incluiria, né? Isso é muito importante. Então nós vemos nessa segunda parte que a rainha Ester emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa, e entramos agora na nossa parte final, né? O tópico 3 tem como título: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Subtópico 1, uma mulher notável. Subtópico 2, a banal guerra dos sexos. E subtópico 3, o contexto cristão. Uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude reverente de Vasti. A firmeza moral de Esté fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para sua vida. Assim como Esté, a mulher tem um papel fundamental no reino de Deus. E se espelhando em Esté, Esté foi um exemplo de fé e coragem. Esté é um exemplo poderoso para as mulheres cristãs, mostrando que a fé e a coragem podem mudar o curso da história. Mulheres de fé podem se levantar para enfrentar desafios e defender o que é justo, como ela fez no capítulo 4, onde ela entra na presença do rei, colocando a sua própria vida em risco para pedir em favor do povo. Mas antes disso, no capítulo 4, versículo 16, ela reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã para jejuar por ela. E assim ela ora e jejua 3 dias e 3 noites antes de entrar na presença do rei. Esté também é um exemplo, como nosso tema dessa lição, de portadoras do Evangelho, né, o portadora das boas novas. Assim como Esté trouxe as boas novas de salvação para o seu povo, as mulheres cristãs são chamadas a compartilhar a mensagem do Evangelho, trazendo esperança e transformação. Ela também é um exemplo de relevância e influência. As mulheres cristãs têm um papel vital em suas famílias, comunidades e igrejas. Sua influência, baseada em princípios bíblicos, pode promover mudanças significativas e duradouras. As mulheres hoje podem ter um papel de uma voz profética.
Esté usou sua voz para interceder por seu povo. Da mesma forma, mulheres cristãs são chamadas a serem porta-voz profética em suas esferas de influência, falando a verdade com amor e justiça. E o subtópico 2 mostra a banal guerra dos sexos. E muito boa a aplicação e o comentário do comentarista pastor Silas Queiroz. Deus não entra em disputas banais, como a tal guerra dos sexos. Perceba que guerra dos sexos está sempre entre aspas, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com a constituição de papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Em Gênesis 1, 27, em Gênesis 2, 15 ao 18. No final, julgará todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismos e ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Essa guerra dos sexos está sempre entre aspas, e aqui no comentário ele cita a tal guerra dos séculos, como bem também o título, a banal guerra dos séculos, porque não existe uma guerra, biblicamente, entre sexo masculino e feminino. É um termo que vem sido usado, que tem sido banalizado e que tem sido usado justamente como uma estratégia maligna para causar essa inversão de papéis, essa tal guerra de sexos, mostrando que a mulher tem que ser superior ao marido. O Gênesis 1, 27, Jesus instituiu o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus criou, macho e fêmea os criou. No capítulo 2, versículo 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então Deus dá ao homem funções. No versículo 16 e 17, ele dá ao homem a ordem para que não comesse da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Depois ele cria a mulher da costela do homem como adjuntora do homem, como auxiliadora do homem. Ao homem foi dado o governo, a liderança. Ao homem foi dado o dever de lavrar a terra, de trabalhar. E ao homem foi dada a ordem para não comer. E assim o homem teria a responsabilidade de passar essas ordens à mulher. Então a mulher e o homem ela têm papéis distintos, eles têm funções distintas. Então não precisa de inversão de papel para que a mulher seja útil no reino de Deus. Ela não precisa ser bispa, ser apóstola, exercer uma autoridade sobre o homem da qual a Bíblia não lhe dá. Esther, por exemplo, ela não disputou com o lugar com o rei Assuero, como nós vemos na própria Bíblia. Quando isso acontece, o final não é bom. Como, por exemplo, Acabe, que era um rei frouxo, e Jezabel, que tomava as ordens. O final tanto de Acabe quanto de Jezabel não foi bom, mas o pior disso foi o resultado na nação. E nós vemos também que Esther não inverteu os papéis com seu próprio primo. Mesmo ela sendo rainha, ela respeitou, ela continuou obedecendo e reverenciando o seu primo que lhe criou, o primo Mardoqueu. Então, dá para entender o nosso papel no reino de Deus e assim contribuir para o reino de Deus. As mulheres têm uma grande importância na obra de Deus, sem necessariamente inverter os papéis, com os homens. Então essa guerra, dos sexos não existe dentro da igreja, pelo menos não tem que existir. Na Bíblia não existe. E o subtópico 3 fala do contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história, tais como Catarina von Bora, Susanna Wesley, Sarah Cayley, Corinne Table e Ruth Graham. No contexto assembleano, Celina Martínez Albuquerque, Lina Nistrom, Zélia Brito, Frida Wingren, Signe Carlsons, Elizabeth Nordrum, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Não dá tempo para a gente falar de uma por uma dessas mulheres, mas eu deixo isso para a nossa conversa sobre EBD. Vou falar então somente de uma delas, e na nossa conversa sobre EBD eu vou trazer um pouquinho sobre cada uma dessas guerreiras na fé. Na Bíblia,
nós temos mulheres judias, como por exemplo exercer o papel de juíza, Débora, Hulda, como por exemplo Rebeca pastoreava o rebanho de seu pai e foi uma grande esposa ao lado de Isaac. Nós vemos também mulheres não judias, como por exemplo Raabe, que entrou na galeria da fé, como falamos de Ruth, por exemplo, né? Nós vemos mulheres anônimas, como por exemplo a esposa de Noé, né? Quem seria Noé construindo aquela arca durante tanto tempo, cerca de 100 anos, com uma mulher guerreira do seu lado? Vemos Zípora, uma mulher proativa que estava do lado de Moisés, e tantas outras, como por exemplo a mulher de Pedro, né? Se Pedro tinha sogra, ele tinha uma mulher, né? E outras que nós vemos na Bíblia com nome ou anônimas. Uma citada aqui é a Susana Wesley, né? E ela é um dos principais exemplos das virtudes domésticas que a cristandade proporcionou. Ela foi responsável por criar e educar o fundador do metodismo, né, John Wesley, e seus irmãos, imprimindo neles traços de seu caráter extraordinário. Susana fez de seu lar uma escola para os filhos, durante 6 horas por dia. Ao longo de 20 anos, ela ensinou cada um deles. Essa mulher de Deus chegou ao ponto de ensinar a um dos filhos a mesma lição 20 vezes, o que a levou a ser questionada pelo marido. Em resposta, disse-lhe que se ficasse satisfeita com 19 vezes, seu esforço teria sido inútil. Aquela mulher admirável seguia uma rotina diária e utilizava diferentes métodos. Quando instada por John Wesley para que escrevesse sobre detalhes da educação que aplicou, concordou com relutância, afirmando que seria difícil seguir seus métodos sem a abdicação do mundo, porque devotar cerca de 20 anos na esperança de conduzir os filhos à salvação é uma tarefa para poucas. Então, a firmeza moral da rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã no século 21. E a conclusão mostra que, com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Então concluímos esse trimestre vendo que quando Deus intervém na história, com frequência Ele trabalha com a participação humana para realizar os seus propósitos. Que nos achemos fiéis e sensíveis para sermos instrumentos de Deus, para que sua vontade se cumpra na vida de alguém. Eu quero louvar a Deus por chegarmos até aqui, e você que assistiu a cada lição conosco, deixe nos comentários, diga se você foi edificado, se você assistiu todas as lições neste canal. Agradeço a Deus pela sua companhia e quero entrar com você no próximo trimestre. Querendo Deus, e se Jesus não voltar, esperamos você nas próximas aulas do próximo trimestre. Deus abençoe sua vida, um abraço, fique na paz.